Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Jamile, sou terapeuta e nós vamos começar a nossa jornada aqui para entender um pouquinho mais os aspectos que nos cercam no nosso dia a dia e com isso melhorar cada vez mais o nosso comportamento. No vídeo passado, então, eu expliquei qual é o objetivo dessa série de vídeos. Se você não assistiu, recomendo que volte lá e assista, para que você pegue todo o passo a passo e compreenda aí qual é a finalidade, né, dessa sequência aí de vídeos que a gente vai fazer, ok? Bom, então agora a gente tem que, na verdade, partir do início, né? Falar do propósito da gente estar vivo. Bom, por que é que a gente está vivo, né? O que é essa vida, afinal? Eu entendi, né, através de todos os meus estudos ao longo dos anos, que a gente vem para esse plano da matéria para viver esse grande propósito que é a vida e também para que a gente possa cada vez mais purificar o nosso espírito, né, nossa alma, essa energia que habita o nosso ser, né? E você pode entender de formas diferentes muitas vezes você segue uma religião e tem um ponto de vista sobre isso, né? Ou você tem uma crença diferente, mas o fato é que nós somos seres espirituais e a gente tem então essa parte externa, né, que é o nosso corpo, que preserva então essa alma, né? Então a gente vem para a vida para que a gente possa cada vez mais ir lapidando essa alma, né? Principalmente purificando aí dessas emoções que a gente diz negativas, mas que também a gente sabe que o negativo e o positivo são apenas duas, né, polaridades, mas a gente tende muitas vezes a recusar o que é negativo e se aproximar do que é positivo, mas ambas polaridades elas são muito benéficas e importantes para a nossa vida. Então a gente vai entender o que são esses sentimentos negativos, né? E o que de fato a gente pode fazer com que eles transformem a nossa vida. Transformando a nossa vida, transforme a nossa experiência enquanto alma, até chegar um momento em que a gente já não mais precise voltar repetidamente para cá, para a Terra, para continuar passando por essas experiências. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a minha crença e os meus estudos, né? A minha visão reencarnacionista da vida. Eu acredito que essa vida, ela não está sendo a primeira e ela também não vai ser a última para essa alma. Agora, enquanto Jamile, mulher, brasileira, aí já é diferente. Isso sim, isso certamente vai se modificar. Pode ser que numa próxima vida venha um homem com outro nome, morando em outro país, mas o ser, né, essa alma que habita, eu sei que ela vai continuar existindo. Então esse é o primeiro ponto, né? Esse é meu entendimento com relação à vida. Por que nós viemos para cá? E o propósito, né? Qual é o objetivo? Então, a gente trabalhar essas questões dessas emoções, desses sentimentos inferiores, né? Então, sentimentos de raiva, de mágoa, de rejeição, né? De ódio, enfim, todos esses sentimentos que fazem com que a gente fique ligados à Terra. Então, são sentimentos que eles estão numa frequência mais baixa, né? Eles não estão numa frequência como uma frequência do amor, da compaixão, eles vibram numa frequência mais baixa. Então, por isso, a gente precisa passar por as experiências da vida para que a gente possa transformar esses sentimentos, essas emoções. Também para a gente se harmonizar, né? Se harmonizar com as pessoas ao nosso redor. Então, eu não sei você, mas eu já tive vários casos de ver algumas pessoas, ou então as pessoas me verem, me conhecerem, e muitas vezes a gente nem trocar muitas informações, mas já ter aquela coisa assim de que o santo não bateu, sabe? Você já teve isso, já sentiu isso alguma vez?
Pois então, o que é isso, né? Por que que a gente, às vezes, nem conhecendo a pessoa, a gente já tem aquela coisa assim, meu santo não bateu contigo. Não sei o que que tu tem, mas meu santo não bateu contigo. Eu cheguei uma vez na época de escola a ouvir isso de uma colega. Ela não sabia nem o meu nome, mas ela veio na minha cara me falar que ela não tinha simpatizado comigo. Bom, naquela época, né, eu gostaria muito de ter o conhecimento que eu tenho hoje, porque naquela época eu não lidei tão bem com isso. Porque, como assim? A pessoa não me conhece e ela já vem dizendo isso. Então eu fiz todo um trabalho, gastei toda uma energia para tentar mostrar o quanto eu era boa. Não precisa, né? Afinal de contas, a gente não precisa gostar de todo mundo e também nem todo mundo precisa gostar da gente. Mas é importante que a gente entenda e aprenda a lidar com essas situações, né? De uma forma que a gente enxergue qual é o real objetivo. Por que que essa pessoa chegou para mim e falou que não foi com a minha cara e não gostou de mim? Né? Então, que a gente não volte para aquele casulinho e fique, ai, a pessoa não gostou de mim, ai, eu vou fazer de tudo para mostrar para ela o quanto eu sou uma pessoa legal. Não, mas que a gente entenda esse mecanismo, né? Então, também o segundo propósito da gente estar vivos é a gente se harmonizar com essas outras almas que estão espalhadas por aí, que a gente chama que são espíritos conflitantes. Então a gente tem um conflito, existe um conflito. No momento que eu falo que não gostei daquela pessoa, a gente tem um conflito. O que faz eu não conseguir me aproximar daquela pessoa e querer tomar uma distância dela muito grande? Existe um conflito, né? Então a gente entende também a partir dessa mudança de comportamento, dessas transformações dessas emoções, a lidar com esse conflito de forma que vai chegar um momento, talvez nessa vida, talvez numa próxima, mas que essas duas almas vão conseguir ficar mais juntas, mais frente a frente, né? Então essa distância que talvez nessa vida começou assim, a gente tende a cada uma, né, fazendo a sua parte e modificando até chegar o dia em que, quem sabe, né, elas se unifiquem, né? E o outro grande propósito também de nós estarmos nessa existência, nessa vida, é a gente dar o exemplo. Então, dar o exemplo através de nós. Nós nos melhorando, nós mudando o nosso comportamento, a gente consegue demonstrar para o outro, né? O quanto a gente está tendo resultados e aí sim a outra pessoa ela também acaba ou seguindo os mesmos passos ou ela acaba vindo perguntar pra gente, escuta, tu tá tão diferente, o que que tu tá fazendo? E isso é muito comum e eu tenho uma questão para compartilhar aqui contigo que na minha fase de criança e adolescente, eu tive umas fases ali um pouco complicadas, assim, principalmente dessa questão de falta de autoestima, essa questão do sentimento de rejeição era algo muito forte. Então, assim, aquilo me atrapalhou bastante naquela época ali da transição da infância para a adolescência. E ok, a gente vai vivendo, né? Com certeza a gente não deixa de viver por conta disso. Mas hoje tem pessoas que fizeram parte dessa minha época da vida e elas chegam para mim e falam: Nossa, como tu tá diferente, né? Então é justamente isso. Claro que já desde os 25 anos que eu trilho essa caminhada de voltar os olhos para dentro de mim e buscar uma compreensão melhor de mim, por que que eu sinto aquilo, como é que eu posso mudar aquilo que eu estou sentindo, né? Então é todo um trabalho, mas o legal é que as pessoas enxergam na gente a nossa transformação. E aí a gente começa a ensinar, então também a gente começa a dar o exemplo a partir do nosso comportamento. Então, são esses três objetivos, esses três propósitos que a gente tem enquanto seres humanos e de estarmos aqui na Terra. É a gente poder curar, né, transformar esses sentimentos inferiores, é a gente poder se harmonizar com outros espíritos, outras almas que convivem com a gente, que a gente tem esse conflito, e a gente dá então o exemplo, né,
a partir de nós, olhando para dentro da gente, transformando, mudando, e o outro ser capaz de enxergar isso na gente. Gostaria muito que você comentasse aqui abaixo como é que você, né, enxerga a vida, se você enxerga a vida dessa forma, ou se você tem uma crença diferente acerca da vida. Eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui. E se você, o que você percebe desses 3 pontos, né, desses 3 propósitos que eu citei aqui? Qual nível você já está? Né? Comenta comigo, já conseguiu se libertar desses sentimentos inferiores? Já conseguiu se harmonizar aí com espíritos conflitantes? Já está dando exemplo? Então deixa seu comentário aqui abaixo, vou adorar saber a sua opinião acerca disso também. E a gente se encontra num próximo vídeo, onde a gente vai começar a adentrar então mais aí nesse campo dessas situações cotidianas da vida. Eu espero você, um beijo grande e até a próxima!